Cara, que demais. Agora, eu queria que você entrasse num tema, vocês dois podem falar disso, né? Que recentemente você foi atrás de médico e tal e chegou em alguns diagnósticos, né? Aham. E coisas que às vezes para alguns são tabu, você usou um termo comigo que foi interessante, foi libertador para mim. Geralmente um diagnóstico as pessoas vão associar desesperador, Sim. tal, não quero que ninguém saiba, tal. Mas você falou, nossa, foi libertador para mim. E você, quais foram os diagnósticos que chegou e por que você falou isso? Então, eu já faz assim uns 2 anos que eu tô tratando um TDAH diagnosticado, assim. Uhum. E agora, recentemente, eu fui aprofundando, né? E aí eu cheguei eu não, né? O médico, né? Uhum. Isso é um ponto bom, importante. bem importante você dizer. Um ponto bem importante. Então, um nível 1 de autismo, né? E nível 1 de suporte e o que eles chamam de altas habilidades, assim, né? Uhum. Então tem esses três estrelinhas aí. E eu falei que foi libertador porque até no casamento mesmo, assim, a gente lidou com várias coisas que tinham a ver comigo, assim, de momentos, de coisas que eu fazia que não tinha uma explicação. E com o tempo, assim, com a terapia e com o diagnóstico, eu fui descobrindo o que era. Eu tinha uma coisa lá que, assim, de vez em quando eu tinha, assim, que na minha cabeça, assim, eu chamava, né? Eu tava até brincando com psicóloga, né? Chamava de nuvem. Okay. Que era, assim, uma coisa que parecia que me bloqueava, assim. E por mais que eu fizesse todo o esforço do mundo, eu sabia que quando eu tô com aquilo na mente, era uma coisa que eu não ia conseguir produzir, ia ser muito difícil de relacionar e tal. E aí a psicóloga chegou, então, isso tem um nome. Isso acontece porque no autismo é um mecanismo de defesa quando você está exposto a como é que fala? Estímulos. Muito estímulo, tanto social quanto visual, opressão do ambiente e tal. E aí sua mente usa isso para você descansar e não ter uma estafa geral, assim. É como se, tipo, uma boa parte do cérebro dele desligasse, não conseguisse funcionar, assim. Então ele perde a capacidade de ter uma conversa normal, assim, coisas muito simples, sabe? De realizar tarefas simples, assim. Ele fica, tipo, bem... Agora imagina isso no contexto do casamento, sem saber o que é. Porque aí parece que não quer, né? Isso, Parece exato. É porque, tipo não... assim, chega a ficar, às vezes, tipo, 2, 3 dias, assim, entendeu? Daí eu não entendia nada, né? Daí ele dava o nome de nuvem e eu dava o nome de piloto automático. Não, o Gui tá em piloto automático, nem adianta agora. Entendi. Então, pra mim, a experiência tá sendo, né? Porque é bem recente, assim. É libertadora mesmo pra entender que até onde eu posso ir, estabelecer os meus limites. Eu tava até falando com o Johnny, né? Que quando eu sentei com a psiquiatra pra ela ler o laudo, né? E dizer, né, o que tinha, assim. Ela falou, daí lá, Dando isso, e tal. Aí eu tava no escritório, daí eu pensei assim, nossa, e agora? O que eu faço, né? Porque a gente trabalha com pessoas. Meu trabalho tem muito a ver com preparar aula, com preparar conteúdo, sabe? Eu lidei a vida inteira com isso, mas agora tinha um nome na minha frente. E eu lembro até hoje que eu abri o computador, assim, daí foi no YouTube, assim, que eu acho que eu ia estudar, ia colocar, tipo, uma música, assim, pra conseguir estudar. Daí tava lá o podcast com o Johnny, com o Cristão Autista, que tinha sido lançado naquele dia. Tipo assim, minutos antes de eu abrir a página lá. E aí eu fui, tenho que assistir isso. E aí ele explicando, assim, que é um cara que tá no ministério. É pastor, É né? pastor, e que lida com esses dilemas e tal, e que isso não tem a ver com uma reprovação de Deus, nem nada e tal. Então, pra mim foi libertador. Libertador por causa disso. Eu tinha um nome, mas ao mesmo tempo eu sei que se Deus me deu graça até aqui, agora vai ficar mais fácil, porque agora eu tô aprendendo a como lidar com isso. Porque eu, assim, sendo bem sincero, eu era aquela pessoa que tinha preconceito com o diagnóstico. Sim. Uma porque eu achava que assim, não, essa questão do TDAH agora é moda. Todo mundo que é desconcentrado, que é o mal da nossa geração, né? Põe esse nome. Por isso que eu falei, né? Não fui eu que me diagnostiquei, né? Foi um médico, foi alguém que estudou pra isso. Fez assim. testes. Fiz ainda mais de um, que foi pra bater o martelo mesmo, assim.
Então, pra mim foi libertador nesse sentido, assim, sabe? De aprender a lidar e tudo mais. Da questão, tipo, aquele versículo que no contexto, né, fala que você conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Claro que tem a ver com Cristo é a verdade, né? Mas é muito real essa questão de forma mais ampla do a verdade é libertadora. Com Né? certeza. Mesmo quando ela é dura. Quando ela não é o que você queria. Entendeu? E muitas vezes, diante de uma verdade dura, negativa de uma certa maneira, né? Porque não deixa de ser um diagnóstico, Sim. né? De um transtorno e tal. Então, mesmo você desejando que não fosse e tal, a verdade vai ser melhor para sua vida no fim das contas, né? É aquele remédio amargo, mas que vai ser melhor. E essa parada do autoconhecimento, como ela é poderosa, né? Muito. Você começar a se entender, né? E aí você começar a conseguir... Porque uma coisa que eu vi, que eu acho que até esse preconceito que você falou, né? Do TDAH e tal, tem muito a ver com quando alguém entende, recebe um diagnóstico, ou às vezes erroneamente até se autodiagnostica, né? Ele vai usar essa desculpa para ser mal educado, para ser irresponsável, Só que é o inverso, né? Exato. Peraí, você sabe que você tem isso e você chega atrasado? Não. Se você sabe que você tem isso, coloca 5 relógios. Você sabe que você tem isso, você vai ter que pôr 3 despertadores. Você sabe que você... Então agora, diante da verdade, como é que você vai se organizar? Né? E eu fico... Essa é a questão. Fico assim, pensando, né, que quando eu comecei esse processo de estudar mais, aquilo que você falou, né, quando Deus passou a ser o meu Deus, não o Deus dos meus pais, assim, eu sempre fui, sempre tive assim, eu já orei muitas vezes para entender a graça de Deus, assim, porque o meu mundo era assim, é um mundo cheio de dificuldades para fazer muitas coisas que eu via Deus me empurrando para fazer. É mesmo? Porque a gente faz... 10 anos que eu tô servindo no ministério, de forma integral. Ok. E a vida inteira... E não foi assim uma coisa que... quando eu era pequeno, eu ouvi de Deus... a história aqui, nós como família, é uma história completamente diferente. A Gi, desde criança, depois eu posso contar, que ela já sabia que em algum momento ela ia trabalhar com isso. Eu nunca. Meu contexto não possibilitou muito, assim, de ter, assim, um olhar e pensar uma vocação ligada ao trabalho com o evangelho, com a igreja de Jesus, nem nada assim. Então nunca foi uma coisa que eu criei expectativa. Você achava que ia para o quê? Eu me formei em técnico agrícola. Olha e técnico em meio ambiente. Essa é a minha formação. Verdade, você tá fazendo a horta lá, né? Isso aí. Tô ajudando lá, chácara, tá vendo? Sempre chácara. Tem alguma coisinha ali. Sempre tem. Nunca consigo escapar. Mas vamos dizer assim... Entendi, então na sua cabeça, vou trabalhar com planta. Vou pro mercado Gente, não, eu quero planta. Até mais fácil, Meu pai já trabalhava com isso, né? E aí eu pensei assim, não, vou... até comecei uma época uma empresa para prestar consultoria e tal. Aí eu ouço de Deus assim, não, eu quero que você tire um ano para me conhecer mais, assim. E foi nisso que eu vim para São Paulo. E aí, você veio para Montemor? Para Montemor para fazer o CPP lá. E aí, numa chácara. Numa chácara. Legal. Mas nunca foi uma coisa assim. E aí, seu plano assim seria: vou fazer um ano. Vou fazer um ano, volto. Conhecer mais o Senhor, tá mais ali on fire, vou voltar para meu trabalho. E eu vi Deus não deixando eu fazer isso. E ele me empurrando cada vez mais para essa questão de ensino, para essa questão da vida na escola, lá na chácara, tudo mais. Um monte de gente. Um monte de gente. Só que eu me deparava constantemente com várias inabilidades, assim, sabe? Coisas que isso eu não consigo fazer. Mas como que era desafiador? O que, assim? Não, o próprio fato de, às vezes, estar dependendo do público, assim, na frente de pessoas, era um desafio pra mim. O Gui andava com fone na chácara, desligado. Só pra ninguém falar com ele. Tipo... tipo assim... Entendi. Ele anda... Tipo assim, tô ouvindo alguma coisa, a pessoa não vai te interromper. Tipo...
Mas não só isso, meu processo de preparar uma aula, por exemplo. Pegar, às vezes, 2, 3 livros e comentários e ler e tal, estruturar. Sempre foi um processo muito, e até hoje né? É um processo oneroso, assim, sabe? Tem um cansaço mental maior do que as outras pessoas. Então, assim, eu ficava pensando assim, Deus tá me levando para trabalhar com isso. Não tem, assim, a minha habilidade deve estar em outro lugar, não tem nada a ver com isso. Só que cada vez mais eu tava sendo empurrado por Deus, literalmente, para esse lugar. Então, quando eu comecei a estudar mais, eu comecei a entender melhor a Bíblia e melhor a graça de Deus, eu pude chegar à conclusão, assim, né, que realmente é só pela graça. Não tem outra coisa que nos leva, que nos capacita. Claro, tem a nossa parte, tem o que a gente faz no processo, em parceria com Jesus, assim. Mas é a graça deles que nos sustenta, porque eu sou a prova disso, viva disso. Sim. Sabe? Que é na minha fraqueza que Deus... Deus... ele vai se revelar forte. Que assim, Deus vai ter que dar um jeito, né? Mas é literalmente, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então... essa parte da graça de Deus, desse favor imerecido, sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque era a minha âncora, assim. Sim. Tipo, a minha... O Paulo, o Paulo Borges, ele sempre falava pra mim assim, cara, vai para aquilo que você é ruim. Aí ele falava assim, muda de país e num lugar que você não sabe falar o idioma. Pra experimentar desse lugar, né? Porque a gente começa a se apoiar, né? E a gente vai se cercando de isso que eu sei fazer, isso que eu sei fazer, isso aqui, né? E aí o Senhor nos coloca nessas coisas, né? Você fala, então agora pega isso aqui. Aí agora pega isso aqui. Aí ainda adiciona um filho, aí adiciona mais um, aí adiciona, né? E para que fique bem claro que é ele fazendo, né? Exato. É exatamente isso. Muito bom. E para você, a questão do diagnóstico e tal, para você em relação a ele, como é que foi, assim, vocês entenderem isso? Questão do relacionamento, né? Acho que de início, quando a gente ouviu pela primeira vez a possibilidade, eu fiquei bastante assustada. Confesso, assim, eu falei, meu Deus, porque na minha cabeça se ele já tinha tantas dificuldades, a hora que ele descobrisse um diagnóstico, ele, tipo, ia se render a isso, sabe? Então, poxa, sou isso mesmo. E foi pelo contrário. Quando a gente descobriu, ele começou terapia, começou a se entender, e a gente começou a entender tudo juntos também. Então, coisas que eu tinha uma posição de cobrança, eu já comecei a ter outra atitude, assim, de compreensão, de ajudar. Pô, ao invés de cobrar, agora que eu sei que isso tem um motivo, né? Sim. Cara, vamos junto, vou com você, vamos lá, vamos fazer. Então, mudou completamente, assim, a dinâmica do casamento. E ele também tem se tornado, assim, outra pessoa. A terapia tem ajudado muito. Nossa, então foi maravilhoso o diagnóstico pra nossa família, assim. Sim. Que legal. E eu puxei esse assunto até pra galera que tá nos ouvindo, desmistificar essa questão e com coragem ir atrás, realmente, sabe? Porque eu lembro que uma ilustração que a gente usava assim, a gente começou a fazer uma investigação com a Luísa, né? E a mesma coisa, TDAH, uma suspeita ali de um início assim, você falou que nível de suporte 1. Nível de suporte 1 de autismo e tal. E um dos motivos era, eu falava pra Val, será que a gente tá cobrando, eu vou usar essa ilustração, né? De alguém sem perna pra correr? Né? Porque como pai, você fica dando bronca. Você fica falando, não, tem que fazer, tem que não sei o que lá. Pô, mas você esqueceu de novo, você desorganizou, você não sei o que e tal. Sai do mundo da lua, né? E você fala, será que eu tô cobrando? Porque eu não quero ser... Sim. O pai molenga aqui. Não sei o quê. Mas também você não pode querer pedir o que a pessoa não tem condição de te dar daquela forma, né? Só que essa cobrança hoje, talvez a maioria que tá nos ouvindo, é pessoal, né? É de si mesmo. E pra mim, essa questão do não diagnóstico principal é o rótulo. Porque quantas pessoas já adultos vão chegar, e aí quando você vai olhar pra sua história, você era chamado de burro num negócio, de o esquecido, ou não sei o quê, esse aí não sei o quê, e aí você foi pegando esses rótulos pra você. É verdade. Entendeu? E na verdade tinha a ver com uma condição, entendeu? E que você poderia ter olhado pra você mesmo com outros, né, rótulos de um cara inteligente e tal. Então,
Por isso que é tão importante, tanto para as pessoas que estão nos ouvindo, mas também para os filhos e filhas e as pessoas que a gente cuida, né? Entrar em contato com a verdade, assim.